Véspera de Dia das Mães, semana louca, e eu tô aqui fazendo live. Quem é cesteira, quem trabalha com cesta de café da manhã vai me entender que sexta-feira, antes do Dia das Mães, a gente tá como, né? Daquele jeito. E parar pra fazer essa live aqui, gente, difícil, hein? Eu tô aqui na salinha fechada, o pessoal tá lá fora trabalhando, ó, meu marido tá no mercado comprando o que falta, mas estamos aqui. E como vocês pediram, hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês da minha história. Vim mostrar pra vocês um pouquinho como que tudo começou, o que me fez entrar pra esse ramo de café da manhã, o que fez eu tomar essa decisão. E eu fico muito feliz quando algumas pessoas me mandam mensagem falando que Gabi, eu me inspiro muito no seu trabalho, eu comecei a trabalhar com cesta de café da manhã porque você me inspirou. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas que me deu um pontapé para eu começar, que é a Karen. Não vi se ela, deixa eu ver se ela já entrou aqui. Já, ó, a Karen já entrou. Vou convidar ela pra participar. Peraí. Eu quero que vocês conheçam a pessoa que me inspirou, assim como eu tenho inspirado algumas pessoas. Peraí. Ó, vamos esperar a Karen chegar, que eu vou pedir pra ela mesma se apresentar. E depois que ela se apresentar, eu vou falar um pouquinho de como que isso aconteceu. Oi, Karen! Olá! Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Obrigada por aceitar aí o convite de estar aqui falando com o pessoal, né? Na verdade, falando comigo, né? Esquece o pessoal. O cara tá nervosa, eu falei pra ela assim, olha, você vai conversar comigo e as pessoas vão escutar a gente. Se apresenta pro pessoal. Eu sou Karen, sou de Rio Branco, do Acre. E eu e a Gabi, a gente tem uma história, a gente não se conhece realmente, pessoalmente, mas a gente tem uma longa história, né? Tem um tempinho que a gente se fala, a gente troca experiências. E do jeito que vocês falam que ela inspira vocês, na verdade, eu participei desse processo de criação, né, do trabalho da Gabi. Então, eu me sinto super lisonjeada quando a gente troca uma ideia, troca experiências e tenho a oportunidade hoje de estar aqui com ela. A Karen, gente, na época de Facebook, né? Não tinha Instagram ainda na época, né, Karen? Essa questão que essa rede social de hoje não existia, né? Acho que foi 2017, final de 2017. Eu tava passeando pelo Facebook e eu vi uma matéria que na capa era assim, grandona, né? A foto da Karen. Ela largou o trabalho, não era alguma coisa... Como é que era a chamada, Karen? Então, tem uns 5 anos já, né? A proposta era fazer uma matéria sobre Dia das Mães e contar a história de algumas mães que largaram o trabalho para cuidar dos filhos em casa. Arranjaram um trabalho que desse para cuidar dos filhos paralelamente, assim. E aí a matéria era do G1 aqui e deu super certo, que foi capa do G1 nacional, assim. E aí foi quando você... Tá me ouvindo, não? Não, tô, mas é porque entrou. Oi. Eu tava assim, ó. Eu tava assim pra ela. Não. Mas não deu certo, entrou. Faz parte. E aí a matéria deu super certo. E então foi pra capa do G1 nacional. E foi quando várias pessoas entraram em contato comigo. Foi quando você entrou em contato comigo pelo Facebook. E pediram para eu compartilhar a minha experiência do café. Aqui, inclusive, a gente tem uma realidade totalmente diferente, né? Porque o café da manhã aqui tem coisas regionais. E o que é mais legal, que a Gabi conseguiu adaptar a realidade do Rio, que é incrível, né? Na verdade, hoje eu acho que você me inspira muito mais do que você. Isso. E na matéria, eu lembro que a Amora, pra quem não conhece, essa é a Amora, ó. Essa é a Amora. E a Amora tinha acabado de nascer. A Amora é a minha mais nova. Ela tinha acabado de nascer. E eu tava naquela crise de que não queria voltar a trabalhar, né? De carteira assinada também, não queria
Não, não mexe, tá? Só um minutinho, gente. Vai lá agora, vai. Vai. Olha, já volto, hein, gente. Pera aí. Gente, vida real. Vida real total. Mas enfim, eu tinha visto a matéria e me chamou muita atenção que estava lá, que a Karen ela estava faturando mais do que ela ganhava no trabalho dela. Se eu não me engano, na chamada falava que você estava conseguindo lucrar mais de 6 mil por mês, não era? Era mais ou menos esse valor, não era, Karen? Era uma... Na chamada. Era mais ou menos isso. Eu acho que ele não dizia valor específico, assim, mas... Era acima de 6 mil. Ganhava uma grana muito além do que quando eu trabalhava... Eu era funcionária pública, na verdade. Eu trabalhava no governo, eu formei em jornalismo. E quando eu descobri que estava grávida, eu fiz disso o meu negócio. Eu já tinha tido umas experiências com isso. Surgiu da ideia da minha irmã, queria levantar uma grana para viajar. E aí falou, vamos fazer Dia dos Namorados, café da manhã. A gente só oferece para os nossos amigos. E aí quando eu engravidei, ela falou, faz disso o teu negócio. E as pessoas procuravam mesmo, né? E foi quando eu falei, não, vou focar nisso, então. Aí engravidei, continuei fazendo as cestas. E quando a Rafa nasceu, consegui conciliar a maternidade. Fiquei os 3 primeiros anos dela em casa, sem escola, só eu e ela, e consegui conciliar com o café. E foi exatamente esse ponto da matéria que me chamou muita atenção, porque eu também sempre tive isso, que eu queria ser mãe, eu queria curtir a maternidade, eu queria estar em casa, eu queria estar presente na vida delas. E quando veio a matéria, eu lembro que eu mostrei pro Guilherme e falei assim, amor, olha aqui, eu vou fazer café da manhã, né? E eu sempre fazia assim, né? Arrumação na igreja, vamos fazer uma mesinha de café na igreja, eu fazia. Vamos fazer um lanchinho, eu arrumava a mesa de café da manhã. E eu falei assim, não, eu vou fazer cesta de café da manhã, se ela ganha esse valor aí, eu também vou ganhar. E o Guilherme não levou a sério mesmo, ele falou assim, tá bom. Aí no mesmo dia, eu mandei uma mensagem pra Karen. E é por isso que eu queria dizer que para todo mundo que me manda mensagem, às vezes eu não consigo responder na mesma hora. Mas eu valorizo muito isso e sempre vou tentar responder vocês, porque se a Karen não tivesse me respondido, talvez eu não estaria aqui. Porque a Karen, ela me respondeu, ela foi assim super atenciosa comigo. Eu fui muito direta, falei que eu queria começar, pedi para ver o cardápio dela. Fui super transparente, né, Karen? Eu falei, olha, você me mostra o seu cardápio? Como é que você faz? Como é que você compra? Eu enchi ela de pergunta. Na hora, a cesta dela, como ela falou, tem comida típica, né? Acho que é carne moída, não é? Que tem... Na verdade, a gente tem um prato aqui no Acre que chama baixaria. Que é pão de milho, tipo cuscuz de milho, né? Uhum. Moída e ovos. E aqui carne moída. Aí eu pensei assim, eu falei, gente, eu não tem como botar carne moída. Como é que eu vou botar carne moída pro pessoal comer de manhã aqui? E tentei realmente fazer com que meu cardápio chegasse mais próximo da minha realidade, né? Mas naquele início, naquele momento, eu realmente me aproximei muito do que você fazia, tentei me espelhar mesmo no que você botava, nos itens que você usava, né? Perguntava, que saco você usa? Como é que você faz? E hoje eu vejo as pessoas me perguntando, Gabi, a medida da sua caixa? Onde você fez adesivo? E eu acho muito legal, né? Porque um dia eu estava no lugar dessas meninas, né? E amanhã pode ser eu, né? Junto com a live de uma delas que pode estar muito maior do que eu, vendendo muito mais do que eu. Isso realmente a gente não tem controle, né? E eu lembro que no dia seguinte eu acordei, depois de falar com você, eu criei minha logo no Canva mesmo. Não pedi opinião para ninguém. Falei, amor, tá aqui, ó, minha logo tá pronta. Já fiz a minha página aqui no Facebook. E agora eu trabalho com cesta de café da manhã. Aí ele, você tá falando sério? Eu falei assim, tô, agora eu trabalho com cesta de café da manhã. E comecei assim, sem divulgar muito. Falei só para os amigos mais próximos. Amigo, graças a Deus, gente, quem tem amigo tem tudo. Porque
Eu lembro que um amigo meu foi o primeiro a comprar, a cesta tava horrorosa. Horrorosa. Mas era muito feia. Ela tava assim, muito feia. E ele comprou, né, pra esposa dele, que é minha amiga. Inclusive, se alguém quiser ver, a foto tá lá no início do meu Instagram. Vai ter que rodar, 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 mas ela tá lá. Foi um modelo completamente diferente. Foi realmente. Não tinha plástico, celofane igual você usava. Então eu achei um saco plástico, enfiei dentro de um saco plástico. Enfim, ficou horrível. Mas eu fiz. Mas eu não divulgava muito, né? Mas só naquela uma por mês, duas por mês, era muito gato pingado as minhas cestas, gente. Como eu não divulgava, era o que entrava e eu fazia aquilo ali, adaptava daquela forma. Não tinha controle financeiro, não sabia quanto custava a minha cesta. Eu vendia, meu lucro era que eu comprava um saco de pão, que sobrava do pão ficava aqui para casa. Comprava um saco de uma garrafa de iogurte, que sobrava era meu lucro, ficava aqui em casa. Era assim, na minha mentalidade, aquela mentalidade pequena. Foi também, como você não tem demanda, na verdade a gente fazia as compras para casa, para o café, e o que ficava a gente consumia em casa. Então não tinha essa coisa separada, né? Exatamente. Então, E eu vejo. não lucra tanto, né? É só para não ficar ocioso mesmo. Exatamente. O lucro, ele começa a vir quando você começa a ter uma quantidade grande de cestas. Essa é a realidade, né? Não precisa nem ser uma quantidade grande no mesmo dia, mas pelo menos na mesma semana, que você consegue aproveitar os produtos, né? E eu vejo muita gente que fica naquele desespero que está no início. Como é que eu vou fazer estoque? Eu tenho que estocar material, eu tenho que estocar aquilo. E no início eu não estocava nada. No início eu tinha, assim, 10 coisinhas, pintava um pedido, no dia seguinte eu corria para o centro para comprar todo o material. Eu não tinha aquele estoque, não tinha. Isso aqui que vocês estão vendo hoje, isso não existia. Isso foi crescendo com o tempo. Mas eu só fui realmente começar a divulgar, levar a sério no início da pandemia mesmo. No início de 2000, na verdade, no final, dezembro de 2019. Foi quando eu mudei a minha visão em relação ao negócio. Quando eu comecei a falar assim, cara, eu não levei a sério o que a Karen falou lá no início, de ganhar aquele dinheiro. E o meu marido também não levava a sério, ele achava que, ela tá fazendo o trabalho dela, tá se ocupando, mas ele não achava que dava para fazer dinheiro com a cesta. Essa é real. E às vezes, quem olha assim, fala, faz cesta de café da manhã, e não tem a realidade que dá pra gente viver só de café da manhã tranquilamente. É uma renda muito boa, se você souber controlar, é uma renda muito boa. Você trocou o seu serviço público, não foi isso? Foi, eu era funcionária do governo na época, né? Mas meu rendimento não era bom mesmo. E hoje eu tenho um rendimento superior a isso. E vale a pena, apesar de ser trabalhoso, né? Você sabe que não é fácil. Acho que Exatamente. muita gente começando, faz, e aí não dá conta, porque não é fácil. E durante esse percurso, eu várias vezes fui desmerecida, assim, faz café da manhã, tipo, não faz nada, passa o dia em casa. Né? E a nossa realidade não é essa. Às vezes eu como Não é. eu tenho 3 horas e meia de sono numa noite. Mas é trabalhoso, mas é rentável. E de acordo com a minha realidade, agora que a Rafa está com 5 anos, eu estou tendo um tempo mais livre, assim. Mas quando eu estava com ela em casa, era o que eu podia fazer, né? Eu vejo que trabalhar com cestas de café da manhã, a gente tem como cidade várias formas, né? O meu início também, a diferença de idade da Bel e da Amora é muito pequenininha. Então, assim que a Amora, que eu comecei a fazer cesta, a Amora era bebê, não tinha nenhum aninho, e a Bel ainda era um bebê, tinha 2 aninhos. Então, eu me adaptava em cima daquela realidade, que era realmente fazer a cesta de manhã, e eu não conseguia me dedicar durante o dia. E eu vi que foi isso que não me deixou crescer. Porque quando elas cresceram mais um pouco, né? Em 2019 elas já estavam maiores, e o Guilherme ele já estava trabalhando também em casa. Foi quando a gente conseguiu se dividir nas tarefas, né? Ele me ajudou muito, ele me ajuda muito, né? Hoje o Guilherme ele trabalha comigo direto, né, na empresa.
E a gente conseguiu se dividir e se dedicar ao café sem ser só de manhã. Porque isso que a Karen está falando é a realidade que é muito complicado. Não é só, acordei, fiz a cesta e pronto, né? A gente tem a produção, comprar material, montar cardápio, fazer os detalhezinhos que a gente tem que fazer na cesta. O WhatsApp, gente, o WhatsApp deixa a gente doida. E aí, hoje, seu público é bem maior que o meu aqui, né? Você mora numa cidade muito maior que a minha. E ainda imagino que seja muito mais sobrecarregada do que a minha aqui. Muito, ó. Eu tenho uma pessoa que atende para mim, a Clara. E hoje a gente teve uma falha, né, numa das entregas, que é normal acontecer, né? A gente vira e mexe, a gente dá um surto desse. Ela falou assim, Gabi, essa semana eu tô assim surtando. Esses dias eu acordei e tinha mais de 500 mensagens para responder. Eu não sei como que eu tô conseguindo. Então, realmente, a gente fica meio... Se eu não tivesse a ajuda dela, né, como um braço direito para mim, eu não sei como estaria sendo agora. Porque no Dia das Mães do ano passado, eu não tinha ninguém me ajudando no WhatsApp. E foi assim uma loucura, porque eu ia no banheiro e levava o telefone. Eu deitava na cama, eu estava atendendo alguém no WhatsApp. Eu acordava, já atendia alguém no WhatsApp. Era o dia inteiro, né? Nessa época do ano que o movimento é muito maior pra gente. E a gente realmente abre mão de muitas coisas para colher esse resultado. As meninas, ano passado, eu só conseguia fazer as coisas depois que todas elas, que as duas iam dormir. Então, eu começava a produzir as caixas lá para 11 horas da noite, 10 horas da noite. Era quando eu começava a produção para ir dormir às vezes 1, 2 horas da manhã. Para 5 horas a gente já está de pé para montar a cesta. E aí de tarde elas não cochilam, porque a gente estava no meio da pandemia, não tinha escola. Então era o dia inteiro com elas em casa, então não tinha momento para descansar, né? E às vezes a gente não consegue nem dar atenção que deveria, nem para o trabalho e nem para as crianças, né? Às Exatamente. vezes eu fico coisas e a Rafa do lado, às vezes eu ligo a TV para entreter ela, mas Foi complicado conciliar mesmo. Foi o que me fez contratar uma pessoa para o atendimento. Porque eu vi que eu estava falhando no atendimento, né? Infelizmente hoje, alguns clientes, eles passaram pela situação ruim no início da pandemia, onde o atendimento estava muito ruim aqui no Café da Gabi, porque era eu sozinha, eu com as crianças. Então, às vezes, o cliente mandava uma mensagem de manhã e eu só conseguia responder no final do dia. E quando eu decidi contratar alguém, foi porque eu vi que eu não estava dando atenção para as meninas, né? As meninas ficavam me pedindo atenção, queriam atividade, queria brincadeira. Eu não conseguia me dedicar a ela e não estava conseguindo me dedicar ao trabalho. Então eu vi que eu ia precisar contratar alguém para que eu pudesse ter qualidade de vida. E eu estava falando isso para você esses dias, né? De você contratar alguém para te ajudar, porque isso para mim foi um divisor de águas. Né? Não tinha ninguém, antes era só eu. No início eu fazia tudo sozinha. Depois o Guilherme começou a acordar de manhã comigo. Então o Guilherme, ele é o responsável pelo suco, ele é o responsável por montar os cocos para mim, né? E até que chegou um momento que a gente viu que precisava de uma outra pessoa de manhã com a gente. Então eu tenho a Kevin, que inclusive ela tá lá na cozinha enquanto eu estou aqui, que ela me ajuda também nessa questão da produção. E a gente tem a Clara, que me ajuda no atendimento, né? Então isso fez assim, uma diferença enorme para eu poder estar dando mais atenção aqui para a rede social, dando atenção mais para os clientes que estão passando por um problema maior, que precisam realmente de um suporte meu, porque tem clientes que precisam de um suporte nosso diferente, né? Tem cliente que é muito rápido, tem cliente que chega e fala, eu quero a caixa tal, do jeito tal, fechou, me dá o seu Pix. Agora tem cliente que quer elaborar, que quer conversar, que quer contar a história, né? Porque a gente não vende só a comida, a pessoa quer que a gente participe daquele momento, né? A gente entra na casa deles, entra na vida deles. Eu costumo dizer que é um presente, na verdade, não é um café da manhã, né? Você está dando um presente. Vale muito além da comida, vale muito mais que comida, né? Então, o que é caro no nosso produto não é nem a comida. São os detalhes, são as embalagens, né? E que diferencia como é feito com carinho, com amor, né?
Exatamente. E, gente, um ponto que eu queria trazer aqui, que eu falei que no início eu não divulgava e não vendia, né? Só que a gente tem o exemplo da Karen, que não entra na minha cabeça ainda. A Karen não tem o Instagram da empresa dela. Ela não tem um nome, é só seu nome, né? É meu nome, eu uso o meu. Acho que eu tenho um cartãozinho aqui, vou mostrar pra vocês. É assim, amigo. Olha lá. É exatamente isso. Mas você não vai achar no Instagram, gente. Se vocês forem procurar, não tem nada. É Porque o a meu Instagram pessoal, na verdade. Aqui as pessoas conhecem, tipo, o meu público são as pessoas que compram comigo sempre. E aí a gente vai divulgando assim. Na verdade, eu estudei comunicação e quando é para fazer alguma coisa para mim, me trava, assim. E agora eu estou abrindo outro negócio e eu senti a necessidade de aumentar mesmo minhas vendas e estou focando agora em divulgar, fazer um marketing para eu poder contratar gente para trabalhar comigo. E aí a Gabi tá me auxiliando aí nessa questão. Porque eu tava falando para ela como a rede social faz diferença pra gente. Mas a gente tem aqui o exemplo vivo de que se o seu trabalho é bom, né, não adianta você ter uma rede social ótima, ter um Instagram lindo e você não ter um trabalho bom, porque nada é melhor do que o boca a boca. Né, a Karen ela mora numa cidade menor, né? Menor do que aqui no Rio. Aqui no Rio, eu não sei quantas, se você tem um número de concorrentes grandes aí, né? Mas aqui no Rio a quantidade de pessoas que fazem cesta de café da manhã é enorme. É muito grande. Então, tem que investir na rede social porque, mesmo tendo boca a boca, existem muitas outras pessoas fazendo trabalhos É, semelhantes, né? tem muita gente que faz, tem umas pessoas que trabalham super bem também. Mas o diferencial é o carinho. E é diferente quando você terceiriza um serviço, né? Do que quando você faz, quando você está à frente, quando você delega apenas algumas funções, não tudo, assim. Eu acho que isso demonstra muito mais afeto no seu trabalho. Que é feito realmente pelas nossas mãos, né? Feito às vezes com as nossas filhas correndo em volta da gente. Aqui em casa, pelo menos, é assim a realidade. A gente está fazendo e tá aqui grudado no meu pé. E aí, às vezes, some o pão de queijo. Quando eu vou olhar, tá faltando pão de queijo. O pão de queijo foi para a Aqui, barriga de uma delas. é, Então, essa é a nossa realidade. Deixa eu ver se tem alguém fazendo alguma pergunta. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, essa é a hora que eu estou lendo. Ah lá, ó. Qual é o seu Instagram, Karen? Qual é o Instagram da Karen? na próxima vocês já vão ter meu Instagram. Tá vendo, gente? Ou então Por entra lá, segue o pessoal dela, que o dia que ela fizer, ela vai. Só que vocês vão olhar lá, vocês vão ver um monte de foto. Procura aqui no destaque, tem coisa dela, tem tá? Tem trabalho dela. Ó. Olha lá, que legal, ó. Falando que o seu sucesso é porque você levanta outras mulheres. E realmente você me levantou. Ó, a Alice tá mandando aí uma mensagem e ela começou a fazer cestas lá em. Ai, qual é o estado? Espírito Santo, no Espírito Santo. Alice Chá, aí. E Legal. ela tá Olha, indo super ó, bem. Jéssica Dias, melhor cesta que já comprei. A Karen é maravilhosa. Muito capricho, lindo e gostoso. Gente, a Karen não tem rede social. Isso daí é cliente que descobriu ela na cidade dela, porque ela fez algo bom que vendeu para outra pessoa e outra pessoa, e assim foi indo. Então, se você faz um produto bom, e agora que a gente está indo no Dia das Mães, né, beirando o Dia das Mães, a gente tem um grupo no WhatsApp com algumas pessoas que trabalham com cestas, né? Tem gente do Brasil todo, tem gente até de fora daqui do Brasil que troca dicas, né? E eu vejo que as meninas estão muito assustadas, né, com o Dia das Mães, muita gente que está começando, preocupada porque, eu só estou fazendo 5, só estou fazendo 10, eu só estou fazendo 15. E tem uma galera que faz 60, 70, 150 cestas. Não se preocupem pela quantidade, se preocupem pela qualidade do que você oferece. Porque Quanto mais qualificado o seu serviço, mais clientes você vai ter, né? isso é fato.
E E se assim, você fechar 10? interessante que você comece nessas épocas de datas comemorativas, assim. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, porque tem demanda, tem público para isso. Tipo, quando chega Dia das Mães, eu acabo recusando mais cafés do que eu consigo atender, entendeu? Então, se tem gente que está em casa e não está fazendo nada, se você fizer, vai conseguir atender 10 amigos, 15 amigos. Falta gente para fazer isso. Então, Exatamente. Nessas datas tem mercado para todo mundo. A tem. verdade é que existe mercado para todo mundo. E se você entrega 10 cestas no Dia das Mães muito boas, feita com bastante amor, com bastante carinho, essas 10 cestas elas vão render o ano todo para você. Porque aquela pessoa que comprou a cesta e deu certo, ela vai comprar para outras pessoas. Aquelas 10 pessoas que receberam essa cesta no Dia das Mães, se elas gostam do produto, elas vão atrás da pessoa porque elas vão comprar. Então, Eu esses clientes da Karen são todos clientes que um dia ganharam, ou um dia já compraram, ou já viu alguém ganhando, né, Isso Karen? é legal, porque você fideliza, né, as pessoas. Às vezes eu entrego um café para alguém, um amigo mandou. E a pessoa gosta tanto que ela quer presentear também. E eu tenho clientes que estão comigo desde o meu primeiro café. Foi em 2015, eu acho. 2015, né? 2014, por aí. E eles estão comigo sempre. Tem clientes meus que pedem mais de 10 vezes no ano, assim. Então, É. você fideliza, né? Quando seu serviço é bom, é diferente. E aqui em Rio Branco a gente tinha uma questão assim, que o mercado de cafés da manhã já estava muito calejado. As pessoas tinham o costume de fazer o quê? Comprar as coisas do supermercado, o pacote de bolacha, de biscoito e jogar numa cesta e embrulhar. Então, o suco já não era natural. Então, as pessoas nem queriam mais dar café da manhã. E a ideia que a gente teve, eu e minha irmã, foi fazer um diferente. A gente vai botar a comida quentinha, a gente vai fazer o suco de laranja natural, vão frutas frescas, a tapioca, que a gente come muito aqui, vai quentinha. Então, essa é a ideia, você entregar um produto de qualidade, né? Esse Eu é o lembro, diferente. eu lembro que quando eu comecei, né? Quando eu me inspirei no seu trabalho e comecei, eu também ainda não tinha visto aqui em Niterói pessoas oferecerem ovo, né, em cestas de café da manhã. Né? Eu segui algumas pessoas que faziam cesta aqui e eu não via ninguém oferecer ovo. E quando eu vi, eu lembro que eu te perguntei como é que você faz pro ovo chegar quentinho, né? Porque eu ficava naquela, gente, como que eu vou oferecer ovo? E, cara, que sacada, porque hoje eu não vejo mais cesta sem ovo. Todo mundo bota ovo. Mas porque o café da manhã pede um ovinho mexido, né? E isso de fazer o suco na hora, foram coisas que eu realmente peguei de você e que eu boto assim pra minha vida mesmo, como cesta de café da manhã, essa questão do feito à mão. Né? Eu não abro mão do suquinho de laranja feito pela gente, espremido na hora, né? O ovinho mexido, o pão assado na hora. São detalhezinhos que realmente alegram, né? Trazem afeto com o nosso café da manhã. Isso É não tem verdade. igual. O, o meu marido, olha só, gente, meu marido tá no mercado, mas ele tá aqui perguntando. Qual foi o momento que vocês perceberam que funciona? Você tinha que estar aqui para responder, Guilherme, porque foi você que demorou para perceber que funciona. Mas e você, Karen? Qual foi o momento que você percebeu que funciona? Eu não sei. Eu acho que, assim, minha primeira leva de cafés foi no Dia dos Namorados. E aí, de junho até agosto, as pessoas começaram a perguntar: e aí, vocês vão fazer para o Dia dos Pais? E aí foi quando a gente teve uma ideia de que ia dar certo, né? As pessoas procuraram. Quem comprou no Dia dos Namorados quis comprar no Dia dos Pais. E aí, mas quando eu vi disso necessidade foi quando eu saí do trabalho e engravidei. Aí eu falei, não, eu preciso de uma renda, porque senão eu vou ficar em casa. E aí eu vi disso, na verdade, necessidade, né? De ter uma renda minha. Ah, tem alguém perguntando há quanto tempo a gente está no mercado. Eu comecei em 2017, no meio para o final de 2017, mas como eu disse, eu não divulgava muito, era muito na encolha. Agora você está desde o quê? 2014?
Não, acho que 2015? 2015 eu. Foi A sua filha tem mais ou menos a idade da Bel, da minha mais velha, né? Mais velha fez 6, agora fez 6, a sua tem 5, né? isso, a Rafa tem 5. Então, 2015, mais ou menos esse período que a gente está. Tem gente perguntando quanto que a gente fatura por mês. Isso depende muito da época, né? É um valor muito instável. O empreendedor é muito difícil a gente falar quanto a gente fatura, porque o mês pode estar muito bom, o outro mês pode não estar tão bom. Maio fatura mais do que qualquer mês, né? Maio, né? Maio para. Mas trabalha muito. Muito mais, né? Eu não dorme. Eu tô desde quarta-feira que eu já não paro, não sossego, né? Acordo de madrugada para comprar flor, continuo nesse movimento. Então a gente realmente, maio, a gente trabalha muito. E esse faturamento também vai variar muito de sexta para sexta, mas é aquilo que a matéria que a Karen falou. Se você trabalha com sextas, você consegue faturar mais de 6 mil por mês tranquilamente se você trabalhar mesmo. Tá? E eu falo tranquilamente, gente, porque se você trabalhar, como eu falei, eu comecei em 2017, mas só fui começar a ver dinheiro em 2019. Porque eu não levei a sério. Eu não divulgava, não levava a sério. Em janeiro desse ano, o meu celular quebrou. E eu falei pro meu marido assim, olha só, eu quero comprar um telefone, eu fiz as contas, eu preciso vender tantas cestas. Então eu vou correr para vender essas cestas para comprar o telefone. Ele não levou a sério, ele falou assim, tá bom. Eu falei, tá, mas tudo que eu vender da sexta, então você sobe o meu telefone. Ele, tá. E aí, cara, quando eu decidi que eu queria... Olha só, gente, era por conta do telefone, quebrou. Quando eu decidi que eu precisava de tantas cestas para comprar o telefone, eu comecei a divulgar na rede social, comecei a divulgar em grupos, e um mês eu tava com o dobro do dinheiro. Eu falei assim, vou querer um telefone melhor. Ele, você tá falando sério? Eu falei, vou, quero um telefone melhor, porque aí a minha mente começou a mudar. Eu falei assim, preciso de um telefone melhor, porque eu preciso de foto melhor. Eu preciso que minhas fotos estejam melhores para que o cliente comece a ver minhas fotos. E, cara, em um mês e meio, 2 meses, eu já tinha comprado o telefone que eu queria na época, que era acho que era o iPhone 11. E comprei o telefone e aí eu entrei, senti o gostinho. E aí eu falei, caramba, dá pra ganhar dinheiro. E aí foi quando o Guilherme percebeu que ele falou assim, não acredito, que ela comprou um iPhone 11 com cesta de café da manhã. E foi quando ele decidiu que realmente ele trabalharia comigo, entraria de cabeça comigo. Então, quando ele entrou de cabeça comigo, a gente começou realmente a deslanchar nas cestas. Foi um divisor de águas na nossa vida. Tipo, foi um presente de Deus que estava já na nossa mão, já estava na nossa vida e a gente não valorizava. Porque eu vejo que as cestas de café da manhã pra gente aqui em casa é um ministério, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou cristã, né? E para mim, trabalhar com cestas de café da manhã é colocar um pouquinho do amor de Deus dentro dessa caixa para que eu possa estar levando para casa de vocês, para que eu possa estar levando esse carinho para as pessoas que vão abrir, né? Então hoje eu vejo meu trabalho não só como meu trabalho, assim, mas como um ministério, um lugar onde eu sei que eu tô fazendo a coisa certa, no lugar certo. Me traz muita alegria, eu fico muito feliz fazendo isso e eu não percebi isso antes. E você, Karen? Então, é bonito mesmo. Você percebe isso, que o carinho tá chegando, que o amor tá chegando, quando você recebe os feedbacks, quando você vai entregar, você entrega aí, né? Você faz entrega? Então, eu não abro mão de fazer de vez em quando. Mas hoje eu tenho entregadores já. Tem até entregador meu aqui na live. Entregador. E aí Oi? Você vê, né, a reação da pessoa receber. Não. Não, mas às vezes você consegue, né, acompanhar e é diferente mesmo. Às vezes a pessoa se emociona, às vezes é o filho que está longe. E isso é muito gratificante. Você tem a sensação de dever cumprido, né? Não, eu converso muito com as pessoas que estão em minha volta e falo da experiência que a gente cria, porque a gente entra na vida dos nossos clientes, né? A gente tem inúmeras histórias para contar em relação à sexta, né? Casal que está se separando, que está tentando se reconciliar, jovem que está em depressão, gente que perdeu um ente querido e que você precisa que você quer se fazer presente e você pensa, como que eu vou me fazer presente numa situação dessa? Como é que eu vou comemorar o casamento dele se eu não posso estar lá na festa?
né? E eu vejo que a gente é escolhida para esses momentos, isso é muito gratificante, né? A gente poder estar nesses momentos. E aí que você consegue, tem gente perguntando aqui, como vocês conseguem agregar valor, né? Aí a gente consegue agregar valor ao presente. Na verdade, não é a comida. Na verdade, eu acho que o que sai mais barato e tem algumas coisas que são caras. O afeto é caro e você vende afeto. A experiência, né? A experiência que a pessoa vai ter. Eu acho que você também conseguiu perceber muito que durante a quarentena eu vendi muito mais aqui. As pessoas não podiam fraternizar e queriam presentear os amigos e fazer presente de alguma forma, né? E aí a minha demanda aumentou muito aqui. A quarentena realmente foi onde surgiu muitas outras pessoas fazendo cesta também, porque as pessoas começaram a ver uma oportunidade, porque é uma oportunidade, tem mercado para todo mundo. Eu tenho, ó, a Ângela que está aqui do Flores Sabores, é minha amiga, amigona, uma das minhas melhores amigas, que trabalha com cesta. Eu tenho outras amigas aqui de Niterói que trabalham com cestas. Então tem mercado. Eu acho que se cada uma faz com o seu toque, com o seu jeitinho, vai ter mercado para todo mundo. Porque hoje em dia a gente está restaurando aquilo da cesta de café da manhã, né? Que foi o que você falou, era muito usado antigamente, só que ficou muito batido. As pessoas estavam montando cestas de biscoitos, cestas de saquinho de café, de saquinho de açúcar. E a gente trouxe de volta aquele café da manhã da vovó, aquele café da manhã que a gente toma em casa. E a gente está trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Então eu acho que isso daí vale muito. Então eu super indico, super falo para quem quer começar, que dá sim para a gente começar. Não importa se você tem alguém que faça do seu lado, se você fizer do seu jeito, botar a sua identidade, né? E não tem problema nenhum se esperar. E eu vejo que às vezes a gente começa de um jeito. Gente, se vocês forem olhar o meu perfil lá embaixo, vocês vão ver como a minha cesta mudou. Não era, nem sempre foi caixa, né? No início eu tentava fazer igual da Karen, só que igual sem ser igual, né? Mas eu era dentro de um saco e eu botava tudo na embalagenzinha. Aí depois eu fui pegando aquela embalagem, fui diminuindo a embalagem, fui diminuindo. Aí depois eu fui para um outro tipo de caixa. Cheguei a usar cesta, depois eu fui para caixa de papelão, até que eu fui me identificando. Eu fui podendo olhar na minha caixa e falava, olha, isso daqui ainda não tem a minha cara. Essa tag aqui que eu comprei, porque eu comecei comprando umas tagzinhas no centro. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu não escreveria isso nessa tag, eu acho que eu iria escrever outra coisa. E aí eu comecei a transformar a cesta até ela virar o café da Gabi na caixa. E eu vejo que a sua cesta, ela tem total sua identidade. Seus clientes já conhecem quando olham para sua cesta. É diferente. Isso é legal. Das outras pessoas que fazem aqui, a minha é diferente também. Mesmo isso é legal. Bem parecido, assim. Às vezes é a mesma pegada aqui, né? Eles usam caixote, aqui eles usam caixote. Eu criei uma bandeja que vai em uma alcinha e dá para servir depois, você reaproveita a bandeja, está em preço bom para mim. Então, você vai botando a sua identidade mesmo no seu trabalho, né? E a tendência é ir mudando. Por várias vezes nesse processo eu mudei. Você começou, tem pouco tempo que você começou a fazer como é que é o nome desse... Aí agora eu faço umas caixas de aperitivos. Isso. Tem um nome próprio para isso, né? Que é... Isso. E aí eu faço umas caixinhas que eu vendo muito aqui também, é mais pro período da tarde, né? Mas eu vendo muito, e aqui deu um boom também. Tem muita gente fazendo, e é legal isso. Na verdade, tem público para todo mundo. Tem. Não importa se você mora na mesma cidade, as pessoas vão te copiar, mas se estão copiando é porque tá fazendo direito. Então, você conquistando o seu,
o seu vai sempre estar lá, vai sempre pedir de você. Se você fizer com qualidade, se você fizer com carinho, o seu cliente sempre vai voltar. Ele vai pedir de outro, não vai gostar e vai preferir. Né? Ele vai sentir falta. Isso aí e acontece, né? E é legal que os clientes eles são sinceros. Eles falam, olha, não, eu pensei, fui pedir em outro para fazer diferente, mas a gente quer de novo com você. E eu acho que tudo é questão do atendimento, é uma junção, gente. Se você faz um produto bom, se você usa a rede ao seu favor, se você tem um atendimento bom, um retorno bom. E eu tô falando isso porque fez muita diferença do meu início para agora, em todos esses pontos que eu tô falando. Do atendimento, das imagens, né? Isso que eu falei do celular, não é meramente um luxo. A imagem faz diferença. Quando você tira uma foto numa iluminação boa, numa luz natural, com um telefone melhor, isso faz diferença para o cliente estar vendo. Então, o que você bota no seu produto, se você não coloca de qualquer jeito, não coloca amassado, isso tudo faz muita diferença, porque o cliente, a gente tem que se colocar no lugar do cliente. O cliente, ele quer receber um produto de qualidade, ele quer receber um produto como se fosse ele fazendo, porque a nossa vida está tão corrida que eu vejo que o cliente, quando ele pede uma cesta de café da manhã para ele mesmo, né? Porque acontece muito. Não acontece com você, Karen? Sim. As pessoas querem se presentear, né? Querem tomar um café da manhã diferente. Tem muita cliente que fala, ai, amanhã eu quero... Aí eu tenho espaço na minha ficha que é para colocar a data, né, especial. E aí tem gente que coloca meu café da manhã. Porque a pessoa ela quer se dar aquele luxo de poder tomar um café da manhã diferente na casa dela, de receber uma caixa, de se presentear, né? E a gente levar isso, poxa, não tem preço, né? É verdade. Tem algumas pessoas perguntando aqui como foi o seu processo de ganhar visibilidade. É sua essa pergunta. Então, é minha porque calma. Na próxima, assim que ela criar o perfil dela, ela vai poder mostrar esse passo a passo, porque a Karen, ela trabalha com isso. Era pra Karen estar me ajudando É nisso. verdade. Sou comunicadora, mas sou uma comunicadora fácil. Mas então, o meu processo de visibilidade foi muito rápido. Eu comecei o ano de 2020, na pandemia, eu estava com 300 seguidores no Instagram. Então, ou seja, meu Instagram era um Instagram muito pequenininho. Ouso dizer que esses 300 era mesmo ciclo de amizade, né? Porque hoje eu tenho meu perfil pessoal, que é onde eu falo de maternidade com as meninas. Então, eu acredito que esses 300 que me seguiam até o início do ano passado eram seguidores meus, do meu pessoal, que quando eu postei lá, a galera acabou começando a seguir. E foi muito rápido. Eu tava vendo aqui no Instagram no ano passado, no dia 20 de maio do ano passado, eu tava festejando acho que 2.000 seguidores. Né? E hoje a gente está aqui na portinha dos 10.000. Então, foi muito rápido o crescimento, mas foi o trabalho que eu fiz diariamente, né? Eu comecei a sempre postar foto, a sempre aparecer nos stories, toda sexta que eu fazia, eu tirava foto de um jeito, aí eu levava a caixa para um outro lugar da casa, tirava em outro lugar, para que eu pudesse aproveitar aquela foto. Então, às vezes, numa segunda-feira tinha cesta, na terça não tinha. Mas aí eu tinha foto do dia anterior que eu tirei em vários lugares da casa. Então, isso é legal, você ter essa sacada de a fotografia, de você saber, você poupa contratar alguém para fazer isso, entendeu? Seria um fotógrafo que estaria na sua casa recebendo para isso, para trabalhar seu marketing, né? Quando você para um pouco, a internet está cheia de informações legais sobre fotografia. Você começa a ter uma noção de foto, você já consegue economizar um valor que seria agregado ao seu trabalho, né? Muito. E tem perfis aqui. Você valorizar seu trabalho com um celular legal, que dá para fazer essas coisas, já poupa o seu gasto no final, né? Não, hoje em dia tem uns perfis, né? Depois eu vou colocar aqui, divulgar para vocês, gente. Tem uns perfis que eu sigo que eles dão dicas mesmo de como tirar foto de comida, como você pode usar um item da sua casa para fazer uma foto melhor.
E é de graça. Hoje a internet está aí com muita coisa de graça pra gente. É só pesquisar mesmo. Eu vejo que às vezes a gente tem preguiça, mas tá tudo dado pra gente. E se a gente faz um trabalho legal, isso cresce, isso traz essa visibilidade, sim. Tem mais pergunta aqui. Qual é o limite de cesta que você pega por dia, Karen? Então, na verdade, no dia a dia eu não tenho esse controle, assim. Tem dia que eu tenho café, tem dia que eu não tenho. Agora, data comemorativa, a gente fica num pegado aqui, né? Ano passado foi meu recorde. Eu começo assim. Dia das Mães, eu falo, eu vou fechar nos 20 cafés. Os 20 primeiros cafés eu encerro a agenda. E aí, os próximos 20 cafés são os meus clientes que sempre querem café, mas deixam para a última hora. Aí, quando chega, tipo, 4 dias antes, eles começam, Karen, quero café. E tem algumas pessoas que eu não posso dizer não, que são meus clientes. Eu tenho um cliente para domingo agora, que ele me encomendou uma cesta, não tem 15 dias para a esposa e tá encomendando de novo. Entendeu? Então, tem algumas pessoas que eu não posso dizer não. Então, o meu limite é 40, mas ano passado eu fiz 66 cafés de Dia das Mães. E aí, sim, eu monto uma equipe que, na verdade, é minha família que trabalha aqui comigo. Quando tem muita demanda, vem minha mãe, vem meu pai ajudar a entregar. Aí vem a moça que trabalha aqui em casa, alguns amigos. E aí a gente consegue atender esse tanto de demanda, né? Mas no dia a dia, não, eu sozinha não. Mas o kit foi 66 cafés ano passado, no Dia das Mães. Eu prezo muito, e volto a dizer, gente, porque eu vejo meninas falando que eu peguei no grupo que a gente tá, tem gente que teve uma menina que fez 150 caixas no Dia dos Namorados. Eu fiquei pensando no desespero dela com 150 caixas, porque eu teria ficado doida, gente. Eu sou do tipo que eu realmente priorizo muito a qualidade, muito. Então eu fecho a agenda, eu fechei minha agenda na segunda-feira, porque eu identifico as minhas limitações, eu sei até onde eu posso ir. É muito duro porque cada sexta que a gente diz não, nosso bolso grita, porque a gente pensa, não posso dizer não, gente. Eu tô negando que o dinheiro venha. Mas no Dia das Mães do ano passado, foi assim, meu primeiro dia com muita cesta. E se eu não me engano, acho que foram 30 e poucas cestas. E eu terminei o dia sentada no chão chorando. E eu chorava igual uma criança. Porque eu tive atraso na entrega. Eu tive cliente querendo devolver a cesta porque chegou muito tarde. E eu fiquei muito nervosa. Também era minha família toda trabalhando. Eu fiquei muito nervosa mesmo. Porque eu queria fazer uma coisa muito boa. E eu tava fora do meu controle. Era um monte de caixa. E o WhatsApp, eu não tinha ninguém atendendo. O telefone ficava tocando. O WhatsApp apitando, e eu montando a cesta, e o entregador buzinando. Então foi assim, desesperador. E esse ano eu falei assim, não vou pegar muitas cestas. Só que de acordo com a demanda do ano, né, o meu limite diário aqui é de 6 a 10. Eu não passo disso, tipo assim, é 6. Só que quando chega a 6, pode aparecer um outro cliente, que são esses clientes que a gente não diz não, né? Que é aquele cliente que por mais que tenham 6 caixas já na agenda, a gente não tem como dizer não. Então aí a gente acaba abrindo exceções, né? Então, mas eu acredito que na nossa produção, fazer umas 10 por dia seria tranquilo pra gente. E em datas comemorativas, eu gosto de trabalhar no final de semana, não só na data. Então, por exemplo, o Dia das Mães, a gente fechou sábado e domingo para trabalhar com o Dia das Mães. Então, eu acredito, né, que a gente consiga fazer 40 por dia, né? Que eu divido de manhã e de tarde, rota de manhã e rota da tarde. Então, às vezes, acabou a rota da manhã. E o cliente quer muita cesta. Eu falo, olha, eu posso encaixar na rota da tarde. Mas são as minhas limitações. Esse ano, a gente pegou... No domingo, a gente vai ter 46 de manhã. Eu já estou tensa. Porque chegou nesse número porque começou a aparecer os clientes que a gente não tem como dizer não. Aquele cliente que já compra com a gente há muito tempo.
aquele cliente que vem com uma história que eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou falar não para ele? Né? Ainda mais nesse meio de pandemia, todo mundo longe, eu não vejo a minha mãe há muito tempo, eu preciso mandar uma cesta. Então a gente acabou passando do nosso limite, né? A gente vai fazer essas 46 no domingo, que para mim, fazer tudo isso pela manhã, na logística, eu fico assustada, eu fico assim, meu Deus, como é que vai ser a quantidade? Vai dar errado, não vai dar errado? Porque eu faço questão realmente de prezar aquela qualidade, eu faço questão de olhar todas as caixas que saem, por mais que eu tenha alguém que trabalhe comigo, e eu acho que aí também deve ser mais ou menos a mesma coisa, a gente tem as pessoas que ajudam, mas eles me ajudam na cozinha, me ajudam a pega aqui, enche a bola, traz aqui. Mas eu faço questão de fechar cada caixa individualmente. Aqui, a Lisa também sou eu. Eu ou minha mãe, né? Que minha mãe que me ajuda também nesse processo de finalizar e levar para o... Então, aí eu fico imaginando essa questão de se eu fosse 100 caixas, será que eu daria conta de olhar 100 caixas, né, para ser entregues pela manhã? De parar, abrir olhar a caixa, finalizar, encerrar. Eu não daria conta. Eu, Gabriele, ser humano, não daria conta. Então, talvez se eu tivesse um produto que fosse um produto mais prático, né, se não fosse um café da manhã tão personalizado, daria para botar uma pessoa para finalizar no meu lugar. Mas como é algo que tem muita minha identidade, eu acabo negando por conta disso, sabe? Por conta de ter a minha identidade. Porque por mais que a Kevin, que trabalha comigo, é um anjo que apareceu na minha vida. Hoje ela daria conta de fechar a cesta sozinha, mas ela tem a identidade dela. Então, não fica diferente, né? Então, eu acho que a gente tem o nosso limite por conta disso, né? Peraí, deixa eu ver. Ó, tem gente falando que Deus me livre, eu prefiro pegar pouco também. Só com o tirão e madrugada. Mas com seguro para pegar mais. No início a gente ia fazer umas 15 e meu primeiro dia dos namorados eu ia fazer 15 cestas com a minha irmã. Era eu, minha irmã e minha mãe só nós três aqui. Para tudo, para entregar, para fazer, para montar. E aqui a gente tem uma questão que os nossos produtos têm que chegar quente. Tipo, a gente leva tapioca, a baixaria que eu falei, né, que é carne moída com ovo. Tem que ir quente, o mingau tem que ir quente, então você tem muita dificuldade, você tem que montar na hora. Senão... Montar e sair, exatamente. Então aí você imagina isso na quantidade, não dá. Não dá. E chega uma hora que você não vai conseguir atender a demanda, mas você vai poder aumentar o seu preço. Seu preço vai ser o maior, mas só aquelas 20 pessoas que gostam do seu trabalho, elas vão querer pagar por isso. Porque o seu trabalho... ela faz questão, exatamente. A pessoa acaba fazendo questão de ter o seu produto. Então, por isso que, às vezes, você vai se matar para pegar 100, vai ficar muito cansada, vai entregar um produto de baixa qualidade. Dos 100, pode ser que 50 não queiram comprar com você depois. E você perdeu a oportunidade de gerar novos clientes. Eu vejo que essas datas importantes, Dia das Mães, Dia dos Namorados... É data que a gente lucra, mas é a data que a gente conquista novos clientes pro ano todo, para suprir a gente o ano todo. Eu acho que essa que tem que ser a nossa visão em cima dessas datas. Tá vindo o Dia das Mães? Eu hoje vou fazer essas 40 e poucas de manhã, no domingo, né? Ao todo também deu umas 60 e poucas caixas. Eu tenho a oportunidade de ter 60 e poucos clientes novos, né? Algumas já são clientes minhas, mas eu tenho a oportunidade de fidelizar essas 60 clientes com um produto muito bom, para que elas venham... As pessoas divulgam ainda mais, né? No mínimo, cada pessoa dessa deve atingir 4 pessoas. Isso é um público muito legal, muito... Mas, assim, não se enganem, é trabalhoso. Dia das Mães, eu viro à noite aqui trabalhando. Ninguém dorme aqui em casa. Todo mundo que tá ajudando, passa a noite trabalhando. Então, não é fácil, é trabalhoso, mas é gratificante. Tanto pelo retorno financeiro, quanto pelo emocional, assim. É muito, muito legal você levar amor às pessoas.
Não, Dia das Mães realmente é tenso. Quando eu acabar a live aqui, eu vou pra começar, né, a minha produção assim pesada, né? A gente já tá com tudo separadinho, porque amanhã a gente já começa, né? Amanhã a gente já tem entrega de Dia das Mães, mas é menor do que no domingo. Agora, de sábado para domingo, realmente ninguém dorme. De verdade, né? Real. As pessoas acham que elas devem estar falando que elas dormem pouco. Não. É a noite virada mesmo, gente. É beber Red Bull e a gente acorda no sábado e a gente só vai dormir, né, de domingo para No domingo segunda. entrega tudo, é isso mesmo. Porque a gente não dorme mesmo. A gente estava aqui mais cedo conversando com as meninas e falei assim, não, a gente pode começar a fazer as coisas 3 horas da manhã. Ela aqui, falei, ué, mas 3 horas da manhã a gente vai fazer isso daqui, porque são frutas e a gente pode começar às 3 da manhã. Mas de noite a gente já começa a outra parte. Então é realmente assim, diretão, para que a gente possa oferecer. E o nosso Dia das Mães é na segunda-feira, né? Porque É domingo não verdade. é. A gente não comemora no A domingo. gente não comemora. Dia das Mães é no dia seguinte, Dia dos Namorados, Natal. Esse ano no Natal eu fiz uma sopa de ervilha, almoçamos sopa de ervilha e ceiamos sopa de ervilha, porque a gente não parou, graças a Deus. Não tem glamour, né? Não, Zero. nenhum. A Roseli está falando aqui que o problema é pagar pela ajuda, às vezes não compensa. É verdade. Hoje eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo em data comemorativa que eu pago uma diária. Mas as outras pessoas são amigos. Então, nesse início, procura os seus amigos, pede ajuda e eu tenho certeza que tem tio, primo, amigo, Alguém que vai incentivar, né? Sempre mãe tem. que vai ajudar. Sempre Porque é um tem. dia que a pessoa perde ali, né? Na verdade, às vezes, ó, quando a gente trabalha muito assim aqui em casa, tem umas amigas que sempre vêm. No outro dia, a gente comemora na semana, eu peço um jantar, faço alguma coisa para elas. E no fim, elas nem querem grana, elas querem ajudar mesmo. É porque é divertido. Aqui eu boto a música alta, a gente ri, a gente vai montando, cansado. Eu tenho um rapaz que me ajuda também desde o do início, né? O Pedro. Ele vem, às vezes ele tá enchendo a bola, quando eu olho, o Pedro tá assim, ó. Pedro, ele voltou. Porque ele dorme fazendo as coisas. Porque É o a gente realmente não pisca. café que a gente toma de madrugada. Eu tenho uma tia que vem me ajudar, ela traz a cervejinha dela, põe a música dela. E a gente vai nesse ritmo para ficar em pé. Tem que ser nesse ritmo. E assim, eu tenho certeza que no meio de vocês vai ter sempre alguém disposto a ajudar. Que não queira nem receber por isso, faz por carinho mesmo, por amor ao que você é, né? E uma proposta também, gente, vocês podem oferecer uma cesta. Você pode fazer uma proposta para alguém próximo e falar, pô, você me ajuda e eu te dou uma cesta para você presentear a sua mãe. É uma forma de você honrar aquela pessoa que se dedicou ali e você ter uma ajuda. Mas na realidade também não deixar tudo para cima da hora é fundamental. Você já entrar nessa produção de o que for de adesivo, o que for de tag, você já pode começar a fazer agora, não precisa esperar, né, o domingo. Tem coisa que você tem que comprar um dia antes. Tipo, eu trabalho com frutas aqui, queijo, presunto, tem que ser um dia antes. Então, mas tem coisa que dá para eu adiantar durante a semana. Então, eu vou comprando, já vou embalando. Se organizar, né, para conseguir atender uma demanda maior. Tem algumas pessoas perguntaram sobre entrega. Como que você faz a sua logística de entrega aí, cara? Então, eu costumo entregar, minha cidade é pequena, assim, em 10 minutos você atravessa a cidade de um canto a outro, né? Então, eu costumo entregar quando eu tô só no dia a dia. Por muito tempo eu entreguei, botava a Rafa dormindo A Rafa é minha filhinha. No carro, botava o café no carro e ia fazer as entregas, porque eu não tinha com quem deixá-la. E essa era a minha dura realidade. Assim, por muito tempo eu fiz isso. Nem sempre tinha alguém para ficar com ela em casa e eu levava.
Hoje, quando tenho demanda, vem várias pessoas para me ajudar. Meu pai vem entregar, tem uma amiga que fica só entregando também. E eu contrato, às vezes, o Uber. O meu produto, ele não pode ir em moto, né? Então, eu tenho que investir mais nisso, assim. Eu gasto uma grana para contratar as pessoas. Mas sempre tem gente, amigo, disposto a me ajudar. Não, a Então, casa fica cheia de parentes, né? Meu pai, ele vira tudo. Meu pai, ele vira entregador, ele vira o cara do é, sanduíche. quando o Dia das Mães, eu preciso, sei lá, de uns 5 carros disponíveis aqui para me ajudar. Agora, no dia a dia, eu vou, ponho o café no carro e me mando, assim. Às vezes, meu pai me ajuda. Quando eu tenho uma demanda maior no dia a dia, ele vai, leva uns, eu levo outros. Às vezes, põe a Rafa dormindo no carro e vou embora com ela. Isso me parte o coração, mas é a nossa realidade, tem que ser, né? Nossa realidade materna. Porque foi essa semana, eu fui com as duas também. A Mora tinha acabado de acordar, tava descalça, de pijama, com o cabelo desse tamanho. Falei, vamos todo mundo pro carro rápido, que a mamãe vai ter que entregar a cesta. E por mais que eu tenha entregadores, quando eu preciso entregar é muito legal, porque eu sempre peço para tirar foto. Meus entregadores não pedem, ficam com vergonha. Mas eu sempre peço, posso tirar uma foto sua com a cesta? E ver aquela reação, aquilo dá um ânimo pra gente que faz, né? Porque quando a gente sai da entrega, a gente perde esse contato com o cliente, né? Eu tenho uma entregadora, Michele, que ela falou assim, Gabi, é tão legal quando o cliente recebe. Teve uma senhorinha que ela quase me abraçou, porque a reação das pessoas recebendo é muito legal. Então, se você não faz a entrega da sua cesta, se é sempre seu marido, se é um Uber, né? Experimenta fazer de vez em quando, gente, porque é muito bom. Traz um ânimo é muito legal pra gente, a gente fazer a entrega. A fazer, né? Fazer melhor cada vez mais. É muito legal esse contato com a pessoa presenteada. Eu valorizo muito. Não, é muito bacana. E aqui eu tenho dois entregadores que estão comigo há muito tempo, que trabalhavam com Uber. Ele chegou a parar de trabalhar com Uber para ficar só na entrega. E hoje ele faz as entregas, a maioria das entregas para mim. E quando passa, né, uma quantidade que não dá para eles, a gente acaba entrando na mão na massa. Quando é muito pertinho, aqui também o Guilherme vai. Mas em data comemorativa a gente tem que fazer rota, que inclusive hoje eu vou sentar para montar as rotas, para saber Essa é a quando vai pior ser a entrega. da É a função. parte, é a parte mais cansativa. Eu tenho uma prima minha que está me ajudando com isso neste momento. Eu falei para ela assim, olha, eu vou entrar na live, me ajuda aí, quando eu acabar eu entro aqui com você para você me explicar, porque é a parte que toma mais a cabeça. Você que tem uma cidade pequena aí é mais fácil. Agora aqui pra gente do Rio de Janeiro, eu tenho entrega na Barra da Tijuca, que demora 1 hora e pouco. Eu tenho entrega em São Gonçalo, eu tenho entrega em Alcântara, do lado daqui de casa. Então tem que montar uma logística muito grande da entrega. Já, né? Essa para mim é a pior parte. Você só consegue finalizar isso quando tá, tipo, encerrou, né? Às vezes eu fico esperando o endereço, a pessoa confirmar o endereço até 2 dias antes. Então, isso é muito trabalhoso. É a parte que mais me complica, assim, é você montar essa estratégia de entrega quando são vários cafés. Não tem nada assim que a gente possa virar para vocês e falar exatamente a logística, gente, porque é você olhar endereço, jogar no Google, ver quanto tempo demora de um para o outro e você O vai ter que horário, fazer... né? Eu respeito o horário que o cliente prefere. Então, não é o meu horário. Eu tento encaixar ele no horário que fica bom para ele. Então, às vezes sai daqui de casa, no bairro próximo, para ir para outro. Então, É tudo por cansativo, horário, complicado, mas a gente tem que pensar muito. por Aqui eu distância. faço, aí mostro pro Guilherme, aí o Guilherme muda, aí a gente mostra pro meu pai, eu mostro pra minha prima, e a gente vai todo mundo olhando e falando, não, tira daqui, bota essa pro fulano, bota essa pro ciclano. Então é uma logística, é cansativo mesmo, mas a gente tem que fazer devagar, não tem jeito. Bom, alguém mais tem alguma pergunta, gente? Pra mim, pra Karen? Olha aí, eu tô vendo que o pai de um monte de gente ajuda. O filho Muito, ajuda. É isso aí, gente. muito legal, né? No início, pelo menos, é isso. É um trabalho familiar. Depois que for crescendo,
contrata pessoas, mas no início é a família. Isso aí, aos pouquinhos a gente vai indo. Ô, Kari, vamos fazer o nosso momento da nossa selfie aqui. Eu vou bater uma foto, vou tirar um print. Quem estiver assistindo a live, quiser repostar, marcar lá pra gente, porque semana que vem tem outra live. Vou chamar uma outra amiga minha também, o Karen, que foi o oposto, que eu me inspirei em você. E quando eu comecei a fazer, eu comecei logo no ouvido dela, ó, você tem que começar, você tem que começar. E ela acabou fazendo também sexta, e hoje ela é maior do que eu. Então, é exatamente o que a gente estava conversando. A gente inspirar alguém não significa que nós seremos que você, no caso, seria o meu limite. Não significa que eu seja o limite da Ângela. A gente vai subindo, cada um vai subindo, né? O céu é o nosso limite, na realidade. Não é o padrão do outro, não é aonde o outro vai. O céu é o nosso limite. Então, vamos aqui dar um sorriso pra gente, pra eu poder dar print aqui. Peraí. Oi. Então, gente, foi um prazer falar com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. A Gabi é uma pessoa que me inspira muito hoje. A gente troca sempre ideia, né, Gabi? Mesmo de longe. Minha mãe é a maior fã dela, tudo que a Gabi Gente, eu adoro. Olha, a mãe dela, ela curte todas as minhas fotos. Ela manda, Adoro. tem que fazer assim agora, vamos fazer assim. E isso é muito legal. Eu agradeço muito a Deus, assim, por poder me presentear com pessoas boas na vida e poder, de alguma forma, contribuir na vida de alguém, né? E, na verdade, eu sou muito mais agradecida, eu acho, a Gabi, que ela pode ser a mim. Nada, que isso, Eu cara. espero que a nossa amizade continue muitos anos. A gente vai trocando experiências. Você me ajuda muito. Esses dias você me veio como uma resposta de Deus nas minhas orações, porque eu estava pensando e questionando muito meu negócio e você me deu mais um ânimo para continuar. Obrigada. Desejo muito. Vamos caminhar, vamos juntas aí, porque tem muito cliente aí querendo receber nossas cestas, né? Muita gente começando, e que eu vejo que o nosso testemunho, né? O que a gente faz, a gente pode estar realmente influenciando outras pessoas. É o que eu peço muito para Deus, é que eu possa ser um canal, não só na questão do alimento, na questão do carinho, mas na questão de incentivar mulheres que às vezes estão procurando, querem empreender, mulheres que querem sair daquela vida profissional muito ativa, querem conviver mais com o filho, que é o nosso caso, né? O Café da Gabi, ele mudou a minha rotina, né? Eu tenho as minhas filhas direto comigo. Então, se eu estivesse trabalhando em outro lugar, eu não estaria tendo isso. Então, fico muito feliz também de poder estar incentivando outras pessoas, de poder estar fazendo algo que, cara, eu amo trabalhar com as minhas cestas. Eu me achei, talvez se eu não tivesse visto a sua matéria naquele dia, eu não estaria realmente fazendo isso daqui que eu estou fazendo hoje. Eu amo o Café da Gabi, eu me sinto muito realizada, eu me sinto desafiada cada dia, cada vez que aparece alguém fazendo semelhante, isso me dá um gás, que eu falo, caramba, eu tenho que inovar, eu tenho que pensar em algo diferente. Então a gente tem esse desejo realmente de fazer melhor, né? Então que a gente continue assim, que você vá muito, muito, muito longe, cara, e faz o seu Instagram para que essa galera do Brasil todo possa te seguir, né? Porque você tem bastante conteúdo para passar, sim. Tá bom? Tá bom, tchau, tchau. Foi um prazer. Beijo, gente. Ó, obrigada, gente, pela presença de vocês aqui, tá? Tchau.